Lumos! Olá, bruxos, bruxas e trouxas! Eu sou Lari Filomena e esse aqui é mais um vídeo do canal do Refúgio Tribruxo. Como vocês podem ver, o sofá aqui já tá vazio. Isso significa que já tivemos metade do vídeo dos livros de Harry Potter que temos aqui no Refúgio Tribruxo. Então vamos à outra metade, o vídeo ficou muito comprido e eu tive que dividir em duas partes. Se tu não deixou o like ainda, aproveita para deixar porque me ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito ainda. A coleção de livros do Refúgio Tribruxo é enorme, eu calculei 104 livros no dia de hoje, montei eles todos aqui no sofá e vou mostrar essa imagem para vocês. Então, vamos lá que tem bastante livro pela frente. Aí vamos para os livrões, esses aqui. Eu tenho 3 que são A Magia do Cinema. Esses livros são muito legais. Esse aqui são dos Artefatos Incríveis. Então ele explica detalhadamente os itens assim que existem, né, nos filmes. É um livro bem legal. Esse aqui também é A Magia do Cinema, só que é a versão Pessoas Extraordinárias e Lugares Fantásticos. Olha, assim por dentro, fala um pouquinho dos personagens e um pouquinho dos locais. Detalhe que aqui tem Harry Potter e aqui tem Animais Fantásticos. Então ele é misto, né, dos dois universos. E tem esse aqui que eu mais gosto, que é A Magia do Cinema, Criaturas Curiosas, que então fala sobre as criaturas e, como vocês podem ver, também tem Animais Fantásticos aqui, ó, né, incluído. Então tem aqui as criaturas de Harry Potter e aqui as criaturas dos filmes de Animais Fantásticos também. Tem esse aqui também, que são os lugares mágicos dos filmes de Harry Potter. Também baita livro, muito legal, com fotos belíssimas e bem detalhadas que a gente não encontra na internet, por exemplo. Isso aqui, nesse nível, não tem na internet. E tem, inclusive, como seriam esses lugares antes de serem feitos os filmes. Quando tava ali só na imaginação dos criadores. Tem esse aqui que são os artefatos mágicos também de Harry Potter. Eu comprei mais recentemente para minha coleção, apesar de ser um livro bem antigo, eu comprei ele usado. E tem detalhadamente cada item assim que aparece nos livros e filmes. Olha só que linda, a ampulheta do Slughorn. Pena que é inglês. E quando eu comprei ele já estava totalmente invisível. Ele tava com preço bom, porque o título e os desenhos não apareciam mais nada. Então eu improvisei e pintei eu mesma com pincel. Não ficou grande coisa, mas pelo menos dá pra ler, né? Aí tem esse aqui, o livro das criaturas de Harry Potter, que talvez seja o meu favorito, eu amo esse aqui. Ele tem muitos detalhes também, a ideia de como iam ser os personagens antes deles irem pros filmes, desenhos, olha só, várias versões do Dobby, de como ele seria e como ele acabou ficando. Então é muito legal ver essa parte assim da criação dos filmes, né? E esse livro é todo sobre isso, além de falar também sobre as criaturas. Esse aqui é o livro dos personagens de Harry Potter. Então esse aqui é só Harry Potter, né? E foca bem focado em cada um dos personagens, com fotos dos bastidores, fotos dos filmes, figurinos, enfim, é um livro bem legal também. Aí tem esse aqui que é o Harry Potter Film Wizardry. Esse aqui, ele tem 2 versões e eu tenho as 2. Esse aqui é em inglês e esse aqui é em português. E esse aqui, ele não vai até o fim, porque ele foi lançado antes de todos os filmes de Harry Potter serem lançados. Então, se não me engano, ele vai até o 5º ou 6º filme. E esse aqui é o completão, que vai até o fim mesmo, porém em inglês. E esse aqui foi um dos primeiros livros a serem lançados, assim, desses extras de Harry Potter. E ele tem vários itens, vários detalhezinhos, papeizinhos extras, assim, né? Cartinha de Hogwarts, mapa do Maroto, enfim. É uma coisa que era muito diferente e legal lá no início, né? Quando a gente só tinha os boxes dos 7 livros. Isso aqui foi lançado e era assim, uau! Depois foi lançado mais um monte de livros, né? Mas esse aqui foi lá bem do início. E também é um dos meus preferidos por isso. Esse aqui vermelho eu comprei lá por 2015, 2016, não sei. É o meu xodó. E o azul, que é o que tá incompleto, porém em português uma amiga minha me deu. Tem esse aqui que é um bem recente também, que é o Almanaque Mágico. E, gente, é muito legal, tá? Eu li recentemente também. Então, as ilustrações são belíssimas. Tem frases dos livros, tem brincadeiras, tem vários detalhezinhos, né? Tudo com ilustrações, então acaba tendo um toque especial, assim, porque o filme, querendo ou não, a gente viu, né? Mas é legal ver os detalhes
em uma outra visão de quem só tá lendo os livros, né? E esses, assim, são os que ainda deve se encontrar pra vender. Já esses aqui, meu Deus, se tu encontrar pra vender, é usado de alguém que tá se desfazendo. Novo, acho difícil que tenha. Esse aqui também conhecido como a Bíblia do Harry Potter. Olhem só o tamanho dele. É o Page to Screen. Esse aqui eu também tenho só em inglês. Comprei antes de ser lançado em português. E esse aqui, gente, a qualidade das fotos é uma coisa surreal. Porque tem foto assim que é de página inteira, enorme. É uma versão enorme e estendida desses outros. Porém, assim, com muito texto, e o texto é em inglês, então nunca li. É pra folhear e ver as fotos mesmo, no meu caso. Também tenho essa coleçãozinha aqui dos Incredibuilds, que eram livros que eles lançavam com os bonequinhos pra montar em madeira. Eu tenho aqui do lado, peraí. Por exemplo, esse aqui é o Incredibuild do Pelúcio. Vinha as pecinhas de madeira, então tu monta, né, tipo um quebra-cabecinha em 3D, e depois pinta se quiser. Então todos estão aqui na casa também, no Refúgio Tribruxo. E cada um deles vinha com um livrinho, que além de ter o próprio bonequinho pra montar, também tem algumas coisas, assim, uns detalhes sobre o que for, né, que estiver sendo montado. Esse aqui é do Hipogrifo, então fala um pouco da aparição deles nos filmes, enfim. Tem o do Hipogrifo, tem o do Swooping Evil, de Animais Fantásticos, tem o da Aragog, tem o do Dobby, o do Pomo de Ouro. Esse aqui, o Pomo de Ouro nem tá na capa, né, mas é pra montar o Pomo de Ouro. E infelizmente o meu Pomo de Ouro quebrou as duas asas, uma delas desapareceu, então eu não tenho mais, é o único que eu não tenho mais o bonequinho, né. E o Pelúcio, que é o que eu tinha mostrado pra vocês. Então são livros bem curtinhos mesmo, porque a graça deles era o bonequinho pra montar. Foi bem legal montar eles, eu montei aqui no canal, inclusive há 1000 anos atrás. Tem tudo registrado pra vocês. Eu também tenho alguns livros não oficiais de Harry Potter que eu quis ter aqui na minha biblioteca, porque são baratinhos e são interessantes também. Então, são livros que foram lançados fora ali, né, da Roku ou da Warner, enfim. Esse aqui é o Harry Potter de A a Z. Então é como se fosse um dicionário com coisas que aparecem em Harry Potter. Tem umas palavras meio aleatórias, mas eles explicam o porquê da palavra tá ali também. Esse aqui é o Almanaque de Harry Potter e os Outros Bruxos. É uma leitura legal, tem curiosidades, tem informações bacanas, mas também é tão antigo que foi lançado antes de todos os livros e filmes terminarem. Então, se não me engano, tem, sei lá, é o quarto, quinto livro e filme, que ele vai detalhando coisas que são interessantes. Eu li também e gostei bastante. Esse livro aqui eu ganhei de presente, que são As Criaturas Extraordinárias do Brasil. Seria como se fosse uma versão de Animais Fantásticos, só que com as lendas brasileiras. Tem aquelas criaturas que os avós diziam que viam, e é do Brasil inteiro. Então tem as criaturas que talvez eu nunca tenha ouvido falar, porque se fala mais lá no Nordeste do Brasil, né? E vai ter as criaturas que aparecem aqui no Sul do Brasil também. É um livro bem interessante. Tem esse aqui que é o Mundo Mágico de Harry Potter. Esse aqui não é o mesmo que eu tive na infância, mas eu tive um na infância. Esse aqui é bem antigo, é tipo um dos primeiros não oficiais, né? Talvez o primeiro. Eu lembro que eu li na época, enquanto a gente esperava um livro e outro, ficar naquela coisa, assim, né? É sobre as referências que Harry Potter puxou aí, né, do mundo, da literatura, das lendas, pra poder criar as histórias dela. Esse aqui, O Destino de Harry Potter, ele também é um livro não oficial. Foi feito antes de qualquer criança amaldiçoada, enfim, né? Ele é sobre uma pessoa que tá imaginando o que teria acontecido depois do que a gente conhece, né, das histórias até o 7º livro e o 8º filme. Então ela imagina o que acontece com o Harry, se casam, os filhos, como é que acontece, porque a gente tem uma pequena noção ali, né, no prólogo, mas pouca coisa. Então ela dá uma imaginada mais como seria o destino de Harry Potter e dos outros personagens. Esse aqui, Cartas ao Harry Potter, eu também tive quando eu era criança. Vendi um sebo alguma vez na vida e agora, depois de velha, comprei de novo. Que é Cartas ao Harry Potter. Crianças do mundo todo escrevendo ao bruxo. Então é muito legal porque tu vê as cartinhas, os recados, né? Como o Harry Potter é uma coisa querida, né? Como mudou a vida de muitas pessoas, enfim. É um livro muito fofo. Não oficial também. Esse aqui é um livro bem aleatório. E eu comprei junto com outro que eu queria. Tava ali no mesmo sebo, ia ser R$10 de diferença, comprei. E se Harry Potter dirigisse a General Electric? Sabedoria de liderança do mundo dos bruxos. Não li e provavelmente não pretendo ler. Comprei assim, ó, coleção pra deixar aqui no Refúgio Tribruxo. Esse aqui, The World of Harry Potter, The Complete Idiot's Guide.
Esse aqui meu pai me trouxe de viagem e fala sobre as influências e inspirações também da literatura e do mundo, que nem aquele outro livro lá também. Esse aqui é parecido, só que em inglês. E por último, mas não menos importante, eu tenho as coleções de Harry Potter, né, do 1 ao 7. Eu tenho essa coleção aqui, que é capa dura, foi a coleção que eu reli, né, depois da infância. Lá em 2015 eu fui reler tudo, comprei um box pra reler, foi muito emocionante, então tenho um carinho muito especial por essas versões aqui. Todas são assim, com uma cor diferente e um símbolo, né? Esse aqui tem a porta da Câmara Secreta. Esse aqui, Prisioneiro de Azkaban, vem um hipogrifinho. O Cálice de Fogo tem o próprio Cálice de Fogo. A Ordem da Fênix tem a Fênix, né? Todos imitam como se fosse um couro, né? Mas não é couro. É um papel, só que é em capa dura. O Enigma do Príncipe tem o anel. E o das Relíquias da Morte tem o símbolo das Relíquias da Morte. É um box que eu gosto muito, ele tinha a caixinha toda, ainda tem, né? Mas aqui eu acabo guardando sem. Também tenho essa coleção aqui que de lado ela forma o castelo, né? Eu não vou virar porque eu não tenho como segurar, mas é bem bonita. Então temos aqui a capa da Pedra Filosofal. Todos os livros são muito lindos, as capas são ilustrações maravilhosas, eles têm esse tom assim mais roxinho azulado. A Câmara Secreta. Esse aqui ele é um pouquinho mais esverdeado aqui, ó, mas já é azulado nos outros ângulos. Aqui o Prisioneiro de Azkaban. O Cálice de Fogo. E que eu gosto nessa versão aqui também, que ela é bem emborrachadinha. É muito bonita. Enigma do Príncipe. E as Relíquias da Morte, que esse aqui é muito lindo, com laranjinha junto. Eu também tenho a edição clássica, que eu acho que essa aqui não precisa nem mostrar. Todo mundo já tá careca de saber como são as capas. É o primeiro tipo de capa lançado aqui no Brasil. Só que esse aqui tem uma capa simples, não tem a orelha, enfim, mas aí tem toda a coleção também. E por último, essa coleção aqui, que ela é um pouquinho mais levinha, ela é feita com aquela folha assim meio bíblia, que cada um tem uma cor e um objeto ali na lombada. Mas a ilustração deles também é bem diferente, bem bonita. Câmara Secreta, Prisioneiro de Azkaban, o Cálice de Fogo, atrás sempre tem um detalhezinho assim, e as estrelinhas. A Ordem da Fênix, o Enigma do Príncipe, essa aqui é muito bonita, essa versão. Tem o Draco atrás. E por último, as Relíquias da Morte. Olha que amor. Agora, tenho as versões ilustradas de Harry Potter. Aquelas enormes. Então, tenho aqui a versão de Harry Potter, a Pedra Filosofal. Pra quem não conhece, é maravilhosa. Uma versão que realmente é ilustrada, por isso que ela é grande e pesada, assim, pra poder caber todo o texto do livro, né? Porque é o livro inteiro. E ainda umas ilustrações que são pelo Jim Kay, são ilustrações muito legais. Essas ilustrações não são baseadas nos filmes, então são baseadas nos livros, sem ter nenhuma referência de atores, né? Pra poder criar de uma forma bem bacana e diferente. Então, tem a Pedra Filosofal, tem a Câmara Secreta, tenho também o Prisioneiro de Azkaban. Os livros vão aumentando de tamanho e esses aqui também, né? Os ilustrados vão ficando cada vez maiores. E esse aqui do Cálice de Fogo, que, meu Deus, é um peso. Lindo demais. Já tem outros sendo lançados, se não me engano tem até o Enigma do Príncipe já, só que eu parei aqui no Cálice de Fogo por causa do preço e também do espaço que eu tô aqui já sem ter onde colocar. Eu simplesmente tinha feito uma pilha de livros de Animais Fantásticos que ficou soterrada e acabou sendo esquecida. Então aqui temos também o livro da maleta de criaturas de Animais Fantásticos. Ele tem essa coisinha aqui que imita a maleta, tem até a mãozinha do pelúcio. E fala tudo sobre os filmes de Animais Fantásticos. Também tem vários desses anexos, assim, que são super lindos. Ó. E fala tudo sobre o filme número 1. É um livro muito lindo, sempre gostei muito dele. E é um dos meus favoritos. Aí tem esse aqui. Livro bem simplinho, mas tem bastante imagens bonitas. Também fala sobre Animais Fantásticos. E tem esses dois aqui, que esse aqui é o guia dos personagens. Também é cheio de imagens bem bonitas. Os dois são capa dura. Ó, é um livro mais simplinho, foi bem baratinho, inclusive. E esse aqui que é o guia dos animais, guia cinematográfico. Que ele também é bem simplinho, tem fonte bem grande, assim. E fala um pouquinho sobre cada criatura. Aí tem os dois livros dos roteiros. Os filmes foram baseados em roteiros e não em livros, né? Como os originais de Harry Potter. Então tem esse aqui que é dos crimes de Grindelwald. Tem o de Animais Fantásticos, que foi o primeiro. O terceiro filme eles fizeram uma capa diferente, que, na minha opinião, ficou bem inferior. E eu acabei não comprando porque não conversou com essas aqui. E tem esse aqui também que é dos crimes de Grindelwald, que ele também tem um jeito diferente de abrir com imã. É bem bonitão. Que é um livro que detalha o filme número 2. Muitas fotos, muitos textinhos explicando tudo. E é um livro que eu gosto muito também. E ele é lindo, né? Porque ele é todo dourado, né? Com detalhes.
lindíssimo. E finalmente acabaram os livros, 104 livros de Harry Potter que eu tenho aqui no Refúgio Tribruxo e que estão disponíveis para os hóspedes do Refúgio Tribruxo darem uma futricada, lerem o que quiserem, porque aqui tem muitas relíquias, coisas que não existem mais para vender, que quem tem não se desfaz, ou quem se desfaz é muito esporadicamente, tu tem que dar sorte de encontrar. Bom, gente, é isso, espero que tenham gostado de todos os detalhes da coleção de livros aqui do Refúgio Tribruxo. Tem livro pra caramba. Diz a lenda que para ler todos esses livros aqui se hospedando no Refúgio Tribruxo, vocês vão ter que ficar aproximadamente 3 anos hospedados aqui. Então eu recomendo quando vierem trazerem o seu vira-tempo ou pegarem emprestado que temos aqui. Só assim tem como ver os livros desta casa. Eles ficam espalhados por tudo, os hóspedes têm acesso a todos os livros, podem aproveitar durante a estadia. E se tu quiser passar um dia ou um final de semana aqui no Refúgio Tribruxo, o link do Airbnb para fazer a reserva tá aqui no box de informações. E espero que tenham gostado deste vídeo. Até a próxima semana com mais vídeos. Um beijão. Nox!